Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Carlos Thompson, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os conselheiros e conselheira desta casa. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Luciano Ramos, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelos meios virtuais ou que deste processo tenham conhecimento. Excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Antônio Ed, em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os servidores, colaboradores, prestadores de serviços do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Excelências, venho a esta tribuna do Tribunal de Contas, curiosamente hoje, sem uma tese jurídica para defender, mas ainda assim venho na defesa do jurisdicionado. Trata-se de processo de registro de ato aposentador, cujo interessado é o regime próprio de previdência social do município de São Paulo do Potengi. Excelências, eu venho a esta tribuna sem uma tese jurídica e eu já estive aqui, já busquei o Tribunal de Contas tantas e tantas vezes na defesa do jurisdicionado e já defendi aqui teses como a tese do registro tácito, no momento em que o Tribunal de Contas instruiu um processo dentro dos limites dos 5 anos e quando pautou para julgamento e julgou depois dos 5 anos e denegou o registro do ato. Em sede de pedido de reconsideração, nós viemos à corte defender aquele RPPS para que tivesse o registro de ato aposentador aprovado, para que o registro do ato fosse feito e assim conseguimos. Já estive no Tribunal de Contas, na tribuna física, na oportunidade em que discutíamos o exaurimento dos efeitos financeiros quando da causa-morte do aposentado ou pensionista. E o tribunal evoluiu naquela decisão, dizendo que não se extinguem os efeitos financeiros, porque o RPPS precisa buscar a compensação previdenciária lá no INSS. Então, nessa possibilidade, passou-se a se registrar o ato de inatividade, quer seja aposentadoria ou pensão. Já discuti no Tribunal de Contas se é possível, aliás, estamos discutindo porque esses processos estão em tramitação ainda, se é possível que o gestor previdenciário ele pague multa, ele seja multado, sancionado em multa, se sacar recursos dos investimentos para pagar aposentados e pensionistas. Já discuti tantas outras teses no tribunal, ganhando e perdendo, mas agora mesmo eu não tenho uma tese jurídica para defender, mas eu tenho o jurisdicionado que precisa de defesa. E eu venho a esta tribuna como um curioso para fazer um pedido. Um pedido. Ouçam o jurisdicionado. Venho a esta tribuna fazer um pedido. Ouçam os jurisdicionados do Rio Grande do Norte. Aqueles jurisdicionados, excelências, que vão aos encontros regionais da Escola de Contas, quer ser ouvido. Aqueles jurisdicionados que vão à sede do Tribunal de Contas para as capacitações lá no auditório, eles querem ser ouvidos. Aqueles jurisdicionados que assistem às cestas de contas, eles querem ser ouvidos. O esforço que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte vem fazendo nos últimos biênios, na verdade já há alguns anos, um esforço imenso para se aproximar dos jurisdicionados, da sociedade civil, é um esforço que tem valido a pena e tem trazido resultados. O jurisdicionado quer ser ouvido por esta corte.
E não há momento mais apropriado para o jurisdicionado ser ouvido, senão nos autos do processo em que ele é interessado. Esse é o momento ápice para se ouvir o jurisdicionado. Esse é o momento ápice para coroar todo o esforço que o Tribunal de Contas tem fazendo para ouvir os jurisdicionados. E por que eu digo isto? Porque neste processo em específico, o jurisdicionado não foi ouvido, razão pela qual nós estamos aqui para fazer o pedido. Ouçam os jurisdicionados. Hoje, especificamente, ouçam o Instituto Previdenciário dos Servidores de São Paulo do Potengi. Nós estamos aqui porque não nos foi dada a oportunidade de nos manifestarmos no processo na fase de instrução. Tudo bem que o contraditório é diferido, mas ele precisa acontecer na tramitação do processo. E não depois da prolação de um acórdão, não depois de uma decisão de mérito. O jurisdicionado quer ser ouvido na tramitação processual. E esse processo, ele faz parte de um grande esforço também que o Tribunal de Contas tem feito. Nós temos percebido, a advocacia tem percebido, o esforço que o tribunal tem feito para pautar e julgar os processos de registro de ato que estão na iminência de completarem os 5 anos. Para que esses processos não tenham o registro feito tacitamente. E aí eu quero fazer um relato. Eminente relator Dr. Antônio Ed, eminente presidente Dr. Carlos Thompson. É absolutamente louvável o esforço que o TCE-RN faz para não permitir que os processos de ato ao aposentador de inatividade, eles alcancem o registro tácito. Porque com o registro tácito não ganha o RPPS. Com o registro tácito não ganha o segurado, o aposentado ou o pensionista. Com o registro tácito, não ganha o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, nenhum dos atores do processo está interessado em registrar tacitamente os seus processos. O interesse é pela instrução, pelo diálogo processual, pela construção de entendimentos. É por isso que reiteramos, aqui estamos para fazer o pedido, ouçam os jurisdicionados. Este processo iniciou a tramitação no dia 30 de julho de 2021. Portanto, agora, 30 de julho de 2026, completariam os 5 anos de tramitação. E de um lado encontra-se o esforço de julgar esses processos antes dos 5 anos. Mas do outro lado, se encontra o esforço que também o Tribunal de Contas está fazendo para se aproximar do jurisdicionado, para fazer o jurisdicionado ser ouvido. E essa é a oportunidade no processo. O artigo 36, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 464 de 2012, que é a lei complementar, que é a lei orgânica, a lei que cria o Tribunal de Contas. O artigo 36, parágrafo 1º, fala da responsabilidade de um relator fazer a diligenciar o processo para que sejam sanadas eventuais irregularidades. O artigo 196 do Regimento Interno, a Resolução 9 de 2012 do Tribunal de Contas, fala de que a tramitação processual ela será completa quando forem sanadas as inconsistências ou as irregularidades. E aqui nós temos uma curiosidade. No evento 4 do processo, a DAP apontou eventuais inconsistências no processo. Apontou a primeira, irregularidade na investidura do cargo, porque a interessada, a aposentada, ingressou no serviço público antes de 1988 e não tinha aqueles 5 anos antes. Apresentou a inconsistência de não ter o fundamento jurídico do ADTS e não apresentar no sistema Legis a legislação que fosse pertinente àqueles valores percebidos.
o IPREVSAP não foi notificado desse entendimento, desses acontecimentos. Aí no evento 10 o Ministério Público concorda com a DAP, pugna pela denegação. Ocorre um fato interessante, no evento 23, o eminente relator Dr. Antônio Ed determina que o processo volte para a análise da DAP em razão de fato superveniente. Dr. Antônio Ed identifica que no curso dessa tramitação foi julgado no STF o tema 1254 e foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado a consulta número 300.762 de 2023, que impactava no resultado deste processo e de tantos outros. E o processo voltou para a DAP. Portanto, o eminente relator, a quem devo meus respeitos, diligenciou para que a DAP analisasse novamente. Pois fica consignado o nosso pedido, Excelência, que este processo retorne para a DAP para que seja apreciado pela seguinte razão. O processo foi pautado para julgamento no dia 22 de junho. Então, logo nós tivemos acesso à pauta de julgamento, nós diligenciamos com o regime próprio de origem para que fizesse a correção das inconsistências. E foi juntado por meio do protocolo número 301350 de 2026. E nós juntamos a correção das inconsistências apontadas pela DAP, aquelas inconsistências que davam origem à eventual denegação do processo. Não há razão, portanto, para que este processo seja denegado, vez que nós sanamos as inconsistências apontadas. E eu quero fazer um adendo nesta observação. Nós não conseguimos protocolar dentro do processo porque o sistema novo do Tribunal de Contas não permitia. Porque não constava intimação, citação ou notificação ao regime próprio de providência. Nós tivemos que fazer um protocolo externo e esse protocolo foi para o relator. Portanto, Excelências, nós temos aqui um processo que foi instruído sem a devida ciência do regime próprio de previdência social interessado. Nós temos um processo que está instruído pela denegação. Mas nós temos um RPPS que tempestivamente, embora não tenha no curso do processo sido convidado a se manifestou. Sanou as irregularidades. O ato aposentador que a DAP apontava como origem das inconsistências foi republicado. Está no protocolo que eu mencionei há pouco, 301350 de 2026. A DAP questionava a comprovação da implantação do benefício. Também está em anexo desse protocolo, consta lá a carta de concessão de benefício assinada pela interessada e os dois últimos contra-cheques, o de maio de 2026 e o de junho de 2026, os contra-cheques mais recentes daquela segurada. A legislação que fundamenta os valores percebidos pela aposentada estão no sistema Legis. Portanto, não há razão para se denegar esse benefício, razão pela qual pedimos, em primeiro lugar, que o processo ele seja registrado uma vez que o IPREVSAP apresentou manifestação, diligência complementar, comprovando a correção das inconsistências apontadas na fase da instrução. Não sendo possível o registro do ato nesse instante, que o processo ele seja encaminhado para a diretoria técnica pertinente, para que ela faça a análise dos documentos acostados pelos jurisdicionados. É o que nós pedimos na oportunidade desse julgamento. E a atenção de todos os conselheiros, da conselheira, para que, mais uma vez, ouçam os jurisdicionados. Muito obrigado pela atenção e até mais.